recebemos requerimento, as indicações dessa egrégia Casa Legislativa, ao qual, através deste, segue resposta. Os requerimentos número 40, de autoria do vereador Magno, solicitando informações se haverá renovação da contratação do caminhão de lixo, se será feita licitação ou como será resolvida essa situação, informamos que o processo 149/2017, pregão presencial 89, prestação de serviço de coleta e transporte do lixo urbano, com o objetivo de contratar a empresa para prestação de serviço de coleta de lixo para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos do município de Bambuí, está publicado. A indicação número 136, de autoria do vereador Anderson, sobre melhoria na estrada que dá acesso à comunidade Guariba, bem como a estrada que dá acesso à Mata do Minguta, foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos para agendamento, podendo ser atendido assim que possível diante das prioridades existentes. Indicação número 137, de autoria da senhora vereadora, que é também presidente desta casa, sobre limpeza de quadros de esportes das casas populares, foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos com vista à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo para providenciar. Na certeza do acolhimento favorável ao exposto, desde já agradeço respeitosamente Olívio José Teixeira, prefeito municipal. Interact, Clube de Bambuí, Distrito 4560 de Rotary Internacional. Ofício número 1, 2017, Bambuí, 27 de outubro de 2017. A excelentíssima senhora Regina Alves, presidente da Câmara Municipal de Bambuí, Câmara Municipal de Bambuí, Poder Legislativo Municipal. Assunto: promoção de ação comemorativa, atuação mundial do programa Interact por meio de realização de sessão solene e de homenagem na Câmara Municipal. Na ocasião, convido o Bruno Torres para passar maiores informações desse folhetim para a gente, do Interact. Tá bom? Tá. Boa noite. Boa noite. Queria explicar o ofício do candidato de Caramba. É o seguinte, nessa semana, dessa segunda-feira até domingo, é a Semana Mundial do Interact, que está sendo desenvolvida em todo o Brasil e no mundo inteiro. Um dos projetos que foram pedidos para que isso fosse feito era em conjunto com a Câmara Municipal, fazendo uma sessão solene para o Interact. O que seria isso? Seria homenagear o Interact pelos 55 anos de serviços prestados à comunidade. E foi pedido para todas as câmaras municipais de todas as cidades que têm Interact para que fosse feito isso. A Semana Mundial do Interact tem como a sua principal finalidade comemorar o aniversário de fundação do Interact. No dia 5 de novembro de 1962, em Melbourne, nos Estados Unidos, foi criado o primeiro Interact. Hoje, 55 anos depois, comemoramos o aniversário dessa data tão importante, realizando projetos em âmbito nacional. Então, de forma geral, a gente está pedindo a colaboração de vocês para que fizesse uma sessão solene em homenagem ao Interact, onde a gente ia passar uns vídeos mostrando projetos que a gente fez para a comunidade, desde a reabertura do Interact que a gente tem fazendo, entendeu? Reiniciando os trabalhos, solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias do expediente, obedecendo à ordem disposta no artigo 136 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Emenda modificativa número 1, 2017, ao projeto de lei número 59, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2018, de autoria do Executivo. Propõe, nos termos do artigo 217, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bambuí, que seja alterado o limite constante do inciso 3 do artigo 4º do projeto de lei em referência, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterado o limite constante do inciso 3 do artigo 4º do projeto de lei número 59,
o qual passa a vigorar com a seguinte redação. 3. Artigo 4º, inciso 3, de 10% do orçamento do município para o Poder Executivo mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias. Artigo 5º, inciso 5º, de 10% do detalhamento de despesas da administração indireta mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias. Artigo 2º, revogadas as disposições em contrário, esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. De autoria do vereador Magno. Projeto de lei número 63 obriga as instituições bancárias públicas ou privadas e as cooperativas de créditos localizadas no município de Bambuí a contratar vigilância armada para atuar 24 horas por dia, inclusive finais de semana e feriados, e dar outras providências. Artigo 1º, ficam as instituições bancárias públicas ou privadas e as cooperativas de crédito localizadas no município de Bambuí obrigados a contratar vigilância armada para atuar 24 horas por dia, inclusive em finais de semana e feriados. Artigo 2º, os vigilantes que irão prestar o serviço contratado referido no artigo 1º desta lei deverão permanecer no interior da instituição bancária ou da cooperativa de crédito em local em que possam se proteger durante a jornada de trabalho, dispor de botão de pânico e terminal telefônico para acionar rapidamente a polícia e dispositivo que acione sirene de alto volume no lado externo do estabelecimento para chamar a atenção de transeuntes e afastar delinquentes de forma preventiva. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, considera-se vigilante a pessoa adequadamente preparada com curso de formação para o ofício devidamente regulamentados pela legislação pertinente. Parágrafo 2º. O botão de pânico referido no caput deste artigo deverá dispor, mediante acionamento de esquema de segurança, a Central da Polícia Militar de Bambuí. Artigo 3º. Ficam as instituições bancárias e as cooperativas de créditos obrigadas a instalar 1. Escudo de proteção ou cabines para vigilantes medindo no mínimo 2 metros de altura e contendo assento apropriado. E 2. Câmaras de circuito interno para gravação de imagens em todos os acessos destinados ao público, suas entradas e saídas e lugares estratégicos dos quais se possa ver o seu funcionamento e a movimentação de pessoas em seu interior. Parágrafo 1º. Impostos de serviços e correspondentes bancários em que não houver presença de vigilante, fica dispensada a instalação referida do inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Na parte externa frontal dos estabelecimentos referidos no caput deste artigo, deverá haver, no mínimo, 2 câmaras para gravação de imagens. Artigo 4º. Ficam as instituições bancárias e as cooperativas de créditos obrigadas a fixarem no mínimo 2 placas adesivos ou banners medindo 80 centímetros quadrados em locais de fácil leitura pelos clientes, contendo os dizeres: esta agência possui vigilância armada 24 horas, botão de pânico com acionamento na Central da Polícia Militar de Bambuí, câmaras de circuito interno e externo para gravação de imagens de sirene de alto volume do lado externo. Parágrafo único. Os dizeres mencionados no caput deverão preencher no mínimo 90% da dimensão das placas adesivos ou banners. Artigo 5º. Descumprimento ao disposto desta lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades. 1. Advertência aplicada na primeira incidência, devendo o infrator sanar a irregularidade em até 10 dias úteis. 2. Multa. Persistindo a infração, será aplicada multa no valor de 10.000 UFMFs, unidade fiscal do município de Bambuí. Se até 30 dias úteis após a aplicação da multa não houver regularização da situação, será aplicada uma segunda multa no valor de 20.000 UFMFs. 3º. Interdição. Se após 30 dias de aplicação da segunda multa persistir a infração, o município procederá à interdição do estabelecimento financeiro. Artigo 6º. A regulamentação desta lei estabelecerá, inclusive, o órgão responsável pelas providências administrativas e de fiscalização. Artigo 7º. As instituições bancárias e as cooperativas de crédito terão prazo de 90 dias contados da data de publicação desta lei para adequar as suas disposições. Artigo 8º. Revogar disposições do contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Mário Sérgio Pereira. Projeto de resolução número 17 autoriza a assinatura de convênios entre a Câmara Municipal de Bambuí e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Bambuí, visando
a contratação de estagiários. A mesa da Câmara Municipal de Bambuí, no uso de suas atribuições legais nos termos do artigo 175, apresenta o seguinte. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Bambuí autorizada a firmar convênio integrante desta resolução com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Bambuí, para conceder a oferta de estágios para os educandos do IFMG. Artigo 2º. O número de estagiários previsto no artigo anterior em atividade na Câmara Municipal de Bambuí não poderá exceder a 2. Parágrafo único. A contratação dos estagiários será por meio de indicação da presidência desta Casa Legislativa, que efetuará os procedimentos necessários junto ao órgão conveniente para efetivação do contrato. Artigo 3º. A bolsa auxílio a ser paga mensalmente aos estagiários prevista na cláusula 3ª do convênio integrante desta resolução corresponderá ao valor de R$ 937 pela carga horária de 4 horas diárias. Parágrafo único. O valor constante neste artigo poderá ser revisto anualmente pelo índice usado para revisão geral anual, o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ou outro índice que venha a substituí-lo. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução dessa resolução correrão por conta de verba própria do orçamento da Câmara, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Revogadas as disposições em contrário, essa resolução entra em vigor na data de sua promulgação. Essa foi a indicação da mesa diretora. Requerimento número 41. Prorrogação do horário de funcionamento do cemitério local. Pelo presente, na forma regimental, conforme o artigo 212 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, requeira a Vossa Excelência ser solicitado do senhor prefeito estudos e providências no sentido da prorrogação do horário de funcionamento do cemitério local até às 22 horas, durante 8 dias, ou pelo menos no final de semana que antecede o Dia dos Finados, a partir de 2018. Requer ainda que neste ano essa autorização seja feita nos dias 31/10, 1º e 2 de novembro. Indicação do vereador Anderson. Indicação número 138. Pavimentação asfáltica, sinalização e instalação de canaletas para escoamento de água. Pelo presente, indica a mesa diretora, depois de cumpridas as formalidades, providencia com a máxima urgência a pavimentação asfáltica, sinalização e instalação de canaletas para escoamento de água na rua Elias Mourão, em nosso município. Vereador Robson. Indicação número 139. Pavimentação asfáltica, sinalização e instalação de canaletas para escoamento de água na rua José Nepomuceno, em nosso município, também do vereador Robson Delbrano. Indicação número 140, pavimentação asfáltica, sinalização e construção de sarjetas na rua dos Mirandas, em nosso município, do vereador Robson. Indicação número 141, pavimentação asfáltica, sinalização e construção de sarjetas na rua José Cesar de Faria, em nosso município, no vereador Robson Delbrano. Indicação número 142, pavimentação, asfalto, sinalização e construção de sarjetas na rua João Apolinário de Oliveira, bairro La Moça, também do vereador Robson. Indicação número 143, instalação de iluminação de LED na pracinha do bairro Lava Pés, em nosso município. Indicação do vereador Robson. Indicação número 144, instalação de quebra-molas na rua Geraldo Camilo de Souza, Nações, número 195, vereador Anderson. Moção de congratulação e aplauso número 27. Propõe a mesa diretora votos de congratulações e aplausos ao senhor Ivonei Pereira Gomes, cumprimentando e parabenizando pelos 35 anos de relevantes serviços prestados ao município, desde 16 de 3 de 82, como servidor público na Prefeitura Municipal de Bambuí, pela sua aposentadoria em 1º de 7 de 2016 e atualmente pelos trabalhos realizados junto a esta municipalidade. Vereador Robson. Moção de congratulação e aplauso número 28. Propõe a mesa diretora votos de congratulações e aplausos ao senhor Lorival Teixeira de Carvalho, cumprimentando e parabenizando pelos 30 anos de relevantes serviços prestados ao município desde 19 de agosto de 87, no cargo efetivo de operador de máquinas,
da Prefeitura Municipal de Bambuí, sempre demonstrando muita competência, empenho e profissionalismo na conservação e melhoria das estradas vicinais do município. Vereador Robson. Moção de congratulação e aplauso número 29 ao senhor Hipérides Aparecida dos Reis Silva, cumprimentando e parabenizando pelos 16 anos de relevantes serviços prestados ao município desde 28 de dezembro de 2001 no cargo efetivo de operador de máquinas da Prefeitura Municipal de Bambuí, sendo demonstrado no exercício de suas funções muita competência, empenho e profissionalismo, também do vereador Robson. Também do vereador Robson, votos de congratulações e aplausos ao senhor Edivaldo Santana, cumprimentando e parabenizando pelos 16 anos de relevantes serviços prestados ao município no cargo de operador de máquinas desde 28 de dezembro de 2001, na Prefeitura Municipal de Bambuí, sempre demonstrando no exercício de suas funções muita competência, empenho e profissionalismo. Repasso a emenda modificativa número 01/2017 ao projeto de lei 059/2017 a todas as comissões para receber parecer ainda nessa reunião. Repasso o projeto de resolução número 017/2017 da mesa diretora às comissões de Constituição, Direitos Humanos, Educação, Orçamento e Finanças para emissão de parecer em 7 dias. Repasso o projeto de lei número 063/2017, de autoria do vereador Mário Sérgio, às comissões de Constituição, Direitos Humanos, Orçamento e Finanças, para emissão de parecer em 7 dias. Neste momento, suspendo a reunião para que as comissões possam emitir parecer conjunto na emenda modificativa número 001, de autoria do vereador Mago, ao projeto de lei número 059/2017.
Conjunto das comissões, emenda modificativa número 01/2017 ao projeto de lei número 059. Pode ler. Hã? Parecer. Você falou comigo? Parecer dos membros da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo número 20, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário do município de Bambuí ao senhor Luciano Cordoval de Barros. As comissões emitem parecer favorável à sua tramitação. Parecer dos membros da Comissão de Constituição, as mesmas comissões ao projeto de decreto legislativo número 21, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão honorário do município de Bambuí, a senhora Keila Cláudia Santana. Essas comissões emitem parecer favorável à sua tramitação. Parecer conjunto dos membros das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Segurança Pública, Educação, Saúde, Cultura e Desportos, Meio Ambiente, Agricultura, Energia e Mineração, Obras, Bens, Serviços Públicos e Orçamento e Finanças Públicas, a emenda modificativa número 1, vereador Maigro, ao projeto de lei número 59 do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2018. Conjunto, parecer favorável à sua tramitação. Devido ao prazo para apreciação do projeto de lei número 059/2017 do Executivo, consulta o plenário se a emenda modificativa número 01/2017 pode ser votada em turno único de votação ainda nesta reunião. Da minha parte, sim. Então, será votada hoje ainda. Na ocasião, pergunto aos nobres colegas se a sessão solene do Grupo Interact pode ser marcada para o dia 13/10, nessa sexta-feira, se os nobres colegas têm disponibilidade. Porque tem que ser nessa semana que o Bruno falou. 3/10, ou 3/11, sexta-feira. 8, 7, né? 7, normal. Então, será marcado, na ocasião já convido a todos, né? Para a sessão solene do Interact, dia 3/11, às 19 horas. Passamos ao período das breves comunicações, ocasião em que será concedida a palavra por 5 minutos a cada vereador, de acordo com o artigo 144 do Regimento Interno, a fim de que possa tecer seu pronunciamento pessoal, solicitando a palavra através da expressão pela ordem. Pela ordem, senhora presidente, boa noite, amigos vereadores, pessoal da galeria. Bom, senhora presidente, eu queria só, aproveitando a oportunidade da audiência da TV Bambuí e também do pessoal que vai nos ouvir amanhã pela Rádio Cidade AM, né, conversando aí com o Gustavo, com o prefeito Olívio, e está faltando agora só alguns detalhes para a gente já estar entregando aí oficialmente o aparelho de mamógrafo para atender a sociedade. Me parece que está vindo aí uma suplementação de 10%, é 30%, né? Pediu, né? Então eu gostaria de pedir aos colegas vereadores, né, para estar aprovando a suplementação de 30%, né? Porque a saúde não pode parar e todo mundo sabe que se regrar isso aí, a cara vai torcer. Aí para a saúde, para as obras, vai parando tudo. Então, o dinheiro está sendo administrado com transparência, está sendo bem aplicado, então eu queria pedir aos colegas vereadores para estar apoiando aí o pedido do prefeito, para estar autorizando essa suplementação de 30%. Você foi pedido, foi, Eulino? Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhora presidente, senhores vereadores, telespectadores da TV Bambu e rádio ouvintes da Rádio AM, queria cumprimentar nosso Dr. Dalmo, em nome de todas as pessoas que estão aqui, nosso mestre, que nos ajudou muito nessa casa, por vários mandatos aqui, ele foi nosso assessor jurídico, aproveitou, até nos ajudou a fazer a reforma da nossa lei orgânica, do nosso regimento da nossa casa. Sinta-se à vontade, e eu sinto um prazer muito grande
de ter esse laço de amizade com a Sua Excelência, que é um dos grandes juristas e advogados do nosso município, que sirva de exemplo aos demais magistrados, que eu admiro demais a pessoa do Dr. Dalmo. O Dr. Dalmo, quando era assessor jurídico dessa casa, sempre deu suporte por todos os vereadores, não atendendo só os vereadores, mas também todas as pessoas que levavam o nome dos vereadores no seu escritório. Muito obrigado, Dr. Dalmo. Levo um abraço à dona Ieda, ao Gustavo, a toda a sua família. Eu queria, nobre presidente, registrar também a presença dos secretários que estão aqui, o assessor jurídico da prefeitura, o prefeito Olívio, e fazer das palavras do vereador Robson. Essa questão, a gente sabe que hoje não há de falar o contrário, porque hoje a saúde de Bambuí hoje ela é exemplo para toda a região. Você vê que tem cidades da região que eu cito como exemplo, até mesmo Lagoa da Prata, não tem um urologista que atende pelo Serviço Público de Saúde, pelo SUS. E Bambuí tem 2. Bambuí tem 2 ortopedistas, Bambuí tem neurologista, oftalmologista, várias especialidades. Então eu acho injusto demais reduzir dos 30% para 10%. A gente sabe que o teto gasto da Secretaria de Saúde, eu sou testemunha disso, o vereador Robson o vereador Valdivino e as demais pessoas que procuram a Secretaria de Saúde. Sabe que a Secretaria de Saúde tem pagado os vários profissionais, são muitas pessoas que trabalham. Essas ambulâncias que saem para levar paciente para internar, essas ambulâncias de UTI e várias outras coisas. E tem também a judiciação de pessoas que entram na justiça, está ficando muito caro. E eu tenho medo de reduzir para 10% e o ano que vem engessar a saúde pública. E isso não é eu estou falando como só representante do povo de Bambuí, a região inteira fala que a saúde de Bambuí hoje, todo mundo sabe disso, ela é um exemplo. Está vindo aí agora o mamógrafo, está vindo aí várias parcerias feitas entre a Secretaria de Saúde, está aí o SAMU, que todo mundo falava que não saía, o SAMU saiu. Estão correndo atrás agora também da casa de apoio ou do hotel para dar assistência. A prefeitura já até tem pagado para alguns pacientes lá para ficar numa pensão que o valor é muito pequeno, até mais barato que a casa de apoio, e as coisas não podem parar. É o primeiro ano, eu acho que as coisas têm que funcionar, a gente tem que estar aqui para ajudar, e eu acho que eu seria muito infiel de chegar aqui e falar que a saúde de Bambuí está andando mal. A saúde de Bambuí está andando muito bem, o Valdivino é testemunha disso aí, está levando o pessoal, os pacientes para a COM, em veículo bom, entendeu? Tudo tranquilo, ele que é o braço forte, que agenda, ajuda nos trânsitos normais dentro da COM, ele está vendo aí que está realizando um sonho dele, que é fazer essa parceria, de fazer repasse para aquela casa da COM. Então é um grande projeto. E também dentro dessa fala minha, essa semana eu pude ir na Cidade de Luz e percorri ali aquela MG, indo para a Lagoa da Prata Esteios, e vi uma placa lá. Gente, a distância é muito curta daquele asfalto, o termo do asfalto ali da rodovia de Luz, da MG de Luz. 22 quilômetros eu vi lá, é muito perto. Eu acho que essa casa nós poderíamos fazer, com o apoio de todos os vereadores, que fizesse uma indicação junto ao governador de Minas, que ele propôs que ia fazer um projeto, junto ao Murilo, que é o da CETOP, junto aos seus deputados estaduais e deputados federais, para a gente concluir esse sonho. Imagina para vocês verem a redução de custo até mesmo para os pacientes de Bambuí que paga transporte para levar para Belo Horizonte, reduz muito. Para nós vai ser muito, e fora os produtores rurais de Bambuí que dependem daquela MG. Até pedir na pessoa do Haroldo que está aqui, a viabilidade, a gente sabe desse cronograma, parece que uma parceria, que foi até falar dessa casa do prefeito Olívio entre o Dr. Zé Geraldo da Bioenergia, e quando começasse, me parece que é uma realidade, que parece que vai doar a brita, para pôr nas estradas, que desse uma prioridade também a alguns atoleiros daquela MG que liga para a luz. Então, aproveitar o prefeito Olívio, que também tem agenda aí para esse próximo dia com seus deputados, vamos finalizar isso aí, para que a gente peça esse asfaltamento, que 22 quilômetros é muito curto para fazer esse recurso. E queria também estar nessa casa também, que eu até vote profundo pesar,
da pessoa do senhor Brito. O senhor Brito faleceu, né? Parece que o professor Pedro Renato, parece que até tinha falado na reunião anterior, não é isso? Que fizesse uma moção de congratulação, fizesse uma moção de profundo pesar, né? Que essa casa também, o senhor Zé Brito, a família dele todo foi vereador nessa casa, o senhor João Evangelista também, Bahia, deve ser parente, não é isso, vereador Olívio, o prefeito Olívio? Então a gente fizesse isso para eles. O demais era só isso mesmo, muito obrigado. Pela ordem, senhora presidente, cumprimento a mesa na pessoa do nosso secretário, que para nós é uma felicidade muito grande, viu, Pedro, você ter operado e está aí bem conosco nessa noite, nosso vice-presidente, demais vereadores, cumprimento na pessoa do Haroldo, todos os secretariados que nos visitam, nosso prefeito municipal. Senhora presidente, eu fico muito feliz, ainda mais com a maneira que o vereador Robson disse da suplementação. Só que eu acho que está havendo, senhores vereadores, um equívoco nessa situação. Eu acho que se hoje o senhor prefeito mandasse um pedido de suplementação para o final de ano de 30%, para não deixar a saúde nem as obras pararem, eu votaria na maior alegria, porque eu sei que está sendo muito bem conduzido, tanto a Secretaria de Obras, como também a Secretaria de Saúde. Mas o que está acontecendo é uma questão muito simples. O orçamento, quem fez foi o nosso prefeito. E ele já arranca o orçamento, senhores vereadores, pedindo 30%. Aí sim a nossa preocupação. Eu até tenho aqui algumas atas da gestão passada, onde o atual prefeito e ex-vereador nos fala por várias vezes nessa casa para não deixar essa situação acontecer. Como, por exemplo, na segunda reunião ordinária do mês de dezembro de 2014, na sua fala, no final de 2013, o prefeito diz o seguinte: no final de 2013 apresentei um projeto de alteração na lei orçamentária. O executivo havia apresentado uma suplementação de quase 70% nesse ano. Modifiquei e os colegas aprovaram que ela seria 5%. Então, naquele ano, o ex-prefeito Leles pediu uma suplementação muito alta para começar o ano. O senhor Olívio, que era vereador naquela época, voltou para 5% e nós, vereadores, acompanhamos eles. E ele continua assim. Assim teríamos um poder de barganha junto ao Executivo para atender nossas indicações, como concurso público, plano de cargos e salários, é a fala do nosso prefeito. E no final ele finaliza dizendo o seguinte, senhores vereadores. O Tribunal de Contas indica que a lei orçamentária seja no máximo 40%. Então, é sério, nosso prefeito já está arrancando com 30%. Às vezes os vereadores não olharam direitinho, mas 30% equivale mais ou menos a 18 milhões de reais. Então eu não sou contra, eu quero deixar aqui bem claro, eu não sou contra chegar aqui um projeto nessa casa semana que vem, o prefeito ali pedindo 30% para não deixar a saúde parar, que nós sabemos que ele já colocou uma MOL funcionar, já colocou aparelho de raio-x. Eu só sou contra, vereadores, começar o ano com 30%, sendo que o próprio prefeito manifesta que a lei manda 40%. Ele vai ter o resto do ano para trabalhar em cima de 10%. Para que começar numa altura dessa? E vou mais. No mesmo ano que o senhor prefeito era vereador, na reunião também de 2014, o vereador Olívio cumprimenta a todos, diz que não votaria favorável pela aprovação de contas por causa de suplementação que já havia passado de 50%. Então ele votou contra uma aprovação de contas porque passou de 50%. Em outra ata também, de outra reunião, o vereador Olívio pediu para que o seu prefeito identificasse no projeto das suplementações as rubricas que serão suplementadas e anuladas. É outra situação que eu queria conversar com os senhores vereadores. Daqui para frente, nós já demos um ano para o seu prefeito trabalhar em cima disso. O orçamento é dele do ano que vem. Então, se tiver que fazer alguma rúbrica, nós voltaríamos de 30% para 10%. E se tivesse que mudar alguma coisa, do mesmo jeito que ele pediu durante 4 anos, ele manifestar nessa casa mostrando que ia mudar. Porque, senhores vereadores, aprovando 30%, nós não sabemos o que vai mudar. Até porque ele pode falar que vai mandar para essa casa tudo que ele vai isolar e o que ele vai mexer, mas isso não vai acontecer. Então, eu peço a vocês, tem mais aqui, ó.
O vereador Olívio solicitou o uso da palavra, comentou sobre o projeto de lei 02/2013, que veio do Executivo, o qual dispõe suplementação de 20% no orçamento. Continuando, afirmou que estava determinado a pedir vista nesse projeto, uma vez que ele havia havia pedido outro anterior com aumento de 10%. Então, durante 4 anos, o nosso prefeito, que era vereador, trabalhou conosco dessa forma, para não liberar muito crédito suplementar. Então, muito me deixa triste essa situação, até porque, em janeiro do ano passado, a gente entendia essa situação, porque quem fez o orçamento foi o ex-prefeito Leles. Então, esse ano, quem está fazendo o orçamento, senhores vereadores, é o atual prefeito Olívio. Então, eu acho que sempre, pela maneira que ele está trabalhando, nós sim, eu sou a favor, se ele pedir hoje 30% para esse ano, eu sou a favor de votar. Mas para começar o ano que vem, como ele mesmo disse, para a gente ter essa função de conversar, de alguma barganha, eu peço que às vezes poderíamos aprovar 10% e deixar a coisa acontecer de uma maneira mais fácil. E lembrando que o mesmo fala várias vezes para não liberar mais de 5%. Eu ainda estou pondo mais 5% para dar 10%. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal da galeria. Hoje aqui eu quero parabenizar o nosso prefeito, o nosso secretário de obras e todo o pessoal que trabalha na pavimentação das estradas. Nós estamos com a patrola lá na Zarara, uma em São Leão. Teve prefeito de Bambuí que desde 4 anos nunca levou uma patrola na Morro de São Francisco. Ela está lá na Morro de São Francisco pela 2ª vez esse ano já. A estrada está muito difícil de passar, está quebrando carro, quebrando caminhão. E acho que ontem, né? Ontem de manhã já levaram a patrola para lá. Então eu quero parabenizar todo mundo, Lorival, pessoal aí, os operadores da máquina e o nosso secretário. Que se vocês continuarem trabalhando desse jeito, nós vamos ter agora, acho que é a hora certa de mexer com essa patrola. Tem umidade na terra agora. Antes de andar mexendo nas estradas secas aí, só trouxe problema para o pessoal. Tá tendo que levar a patroa de volta nas estradas que fizeram tudo de novo. Então acho que a hora é agora. Você que dá uns 3 dias de estiada, aproveita a terra úmida, está na hora certa de trabalhar. Muito obrigado. Hoje é só. Pela ordem, presidente e toda a mesa diretora, os vereadores, eu gostaria de começar minha fala, né? E o doutor Dalmo estava aí com a gente aí, parabenizar o doutor Dalmo, um grande advogado de Bambuí, né? Parabenizar ele por excelentes trabalhos que ele faz em Bambuí. Parabéns ao doutor Dalmo, tudo de bom para ele, para o Gustavo e toda a família. E eu gostaria aqui também, né, de falar sobre essa suplementação dos 30%. Realmente, né, a gente precisa muito desses 30%, porque a saúde lá vai, graças a Deus, lá vai bem. O pessoal comenta com a gente que melhorou bem, bastante, né? Na policlínica não demora mais a ser atendido, no Hospital Sal Brasil não demora mais a ser atendido. E também a patroa, o pessoal consertando as estradas, a gente fica feliz porque realmente está melhorando as estradas. Parabenizar aqui o Haroldo, que é o secretário de obras, está incansavelmente trabalhando em prol do povo também, né? O Olívio, o prefeito Olívio e toda a sua equipe da prefeitura. E eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a prefeitura, porque corremos atrás lá do pessoal do Carapuz, Reginaldo, tivemos mais uma vez, né, Haroldo, lá na prefeitura essa semana, e está lá, está concluindo lá o pessoal do Carapuz, Esquenta-Sol, a estrada que tanto pedia para consertar. E realmente o Haroldo com o pessoal da prefeitura, com o Lorival, né, o Lorival e o Crica e toda a equipe lá, a equipe da prefeitura, o Ivonei, né, e todo o pessoal da equipe da prefeitura que trabalhando lá incansavelmente também para consertar as estradas. A gente fica feliz. Então, esse 30%, gente, não pode, tem que acontecer, tem que ser votado, tem que ser bem pensado e votado certinho, porque não pode ficar sem consertar as estradas, não pode ficar sem a saúde, não pode ficar sem a merenda escolar, não pode ficar a educação, né, que também realmente a Luciana, está aí, né, Luciana, lá da educação. Então, nós estamos aí. E eu tenho certeza que, se Deus quiser, os vereadores vão pensar muito bem nessa votação para que possa votar os 30% essa suplementação.
E eu gostaria que também que o Haroldo, também o Olívio aí, né? O pessoal mandou para mim uma mensagem aqui, lá o Lécio, o vereador Lécio falou, sobre aquela subida da ponte do São Francisco, lá na estrada rural de Piuí, né? O pessoal pedindo aqui para ser realizado lá de emergência, jogar um cascalho ou um rejeito, porque as crateras estão abrindo, né? E passar de carro lá, realmente está difícil passar de carro, a entrada de Piuí a Bambuí. Então, feito hoje, né? Beleza. Esse então o pessoal já mandou para mim aqui e a gente fica feliz. Viu, Olívio? Parabéns então mais uma vez. O pessoal que está ligado na TV Bambuí, pessoal na Rádio Cidade, tem que agradecer muito. Então, muito obrigado a vocês e uma boa noite para todos. Pela ordem, senhora presidente, gostaria de cumprimentar toda a mesa, todos os colegas vereadores, ao prefeito Olívio, a todo o secretariado, a todos que se encontram aí na galeria, a todos que nos acompanham pela TV Bambuí, pela Rádio Cidade AM. Gostaria, primeiramente, de estar parabenizando a Secretaria de Esportes, através do secretário Ramon Gabriel, que aqui se encontra, pela realização dos Jogos Estudantis Bambuienses do Ensino Fundamental 1, que abrange alunos do 1º ao 5º ano. Foi um evento que aconteceu nesse fim de semana, nas dependências do COPEM. Foram mais de 300 crianças envolvidas no evento, crianças estas da rede municipal de ensino, da rede privada de ensino, então que procurou abranger todas as escolas do município. Todas não aderiram, mas eu acredito que por ser o primeiro, nos próximos, com certeza, irá aumentar o número de participantes e o evento será melhor ainda do que foi realizado este ano. Então, realmente, parabéns à Secretaria de Esportes. São eventos assim que nós precisamos para estar resgatando o esporte do nosso município. Em seguida, eu gostaria de estar convidando mais uma vez a todos para que possam estar acompanhando o pontapé inicial do torneio regional de futsal adulto, que vai acontecer também nas dependências do CIEP, que é mais uma parceria com a Secretaria de Esportes. Então, este evento tem duração aí de um mês, com equipes de Bambuí e de toda a região, e que estaremos iniciando nesse sábado a partir das 16 horas. Aí fica o convite para todos que possam estar participando com a gente. Por fim, gostaria de aproveitar um pouquinho a fala dos nobres vereadores Lécio e Edilson, que durante esse fim de semana também fui cobrado da questão das estradas em si, de Bambuí a Piuí e ali na região de Araras. Então já está sendo feito, isso é ótimo. Já agradecer desde já ao Olívio, ao nosso secretário de obras, aí pela atenção nessas estradas e atenção com o pessoal da comunidade rural. Por hoje é só. Obrigado, senhora presidente. Pela ordem, senhora presidente. Cumprimento a mesa de diretores, os nobres colegas vereadores, pessoal da galeria. E dizer também, pedir aos vereadores o apoio a esses 30%, né, porque realmente são necessários. De acordo com o que o vereador Magno leu ali, segundo o TCU, 40%, até 40% é um valor normal de suplementação, 30% não é um valor abusivo, né? Pode suplementar tranquilamente. É difícil fazer um planejamento onde se consegue suplementar 10%, 15%, 20%. É difícil fazer isso. Imagina o cara acertar todas as suas colocações, seu orçamento, né, seu planejamento, de maneira que não precisa fazer suplementação alguma. Isso é muito difícil, né? Então, 30% é um valor que está de acordo até com os tribunais, né? Então, como disse o vereador Robson, o vereador Sérgio, a saúde vai bem, né? Então está sendo empregado. O prefeito esteve aqui na reunião passada, falou que está aplicando mais do que a legislação obriga, né? Que é 15%.
Então está andando bem a saúde, está aplicando 30% na saúde. Então, para que continue a saúde andando bem, as obras agora comecem a alavancar de vez, né, é preciso que seja feita essa suplementação de 30%. Nada abusivo, nada normal, então não vejo por que essa casa, não poder aprovar isso. No passado, 70%, aí realmente é muito, né? E a situação do país, né, há tempos atrás, é uma situação diferente. Hoje nós estamos vivendo uma situação que os municípios estão apertados e mesmo assim está sendo feito para a saúde, para as obras. Então, quer dizer, para que isso continue, para que seja feito em situações tão difíceis, é necessário que seja feita essa suplementação. Então, muito obrigado, boa noite a todos. Pela ordem, senhora presidente, cumprimento a mesa diretora, cumprimento meus colegas vereadores, cumprimento ao prefeito, a todos os secretários, todo o pessoal da galeria. Aqui é o vereador Anderson Miguel, quero cumprimentar também a todos da TV Bambuí e também da Rádio Cidade que nos ouvem. Quero dizer, manifestar aqui que em relação à saúde, por causa da saúde, as coisas da forma que está acontecendo, a Adriana tem nos ajudado bastante com marcações de consultas, até mesmo transportes com a Karina, então eu voto a favor dos 30%, porque eu acredito que realmente vai fazer diferença lá na frente e vai precisar. Em seguida, gostaria de falar com o vereador Edilson Lopes. Edilson, última reunião, o senhor usou o seu momento e disse em relação à CPI que a gente deveria pensar direitinho em relação a essas salas aí por estar desde 2001 e ninguém nunca ter feito nada. Bom, não sei se o senhor leu, se o senhor não leu lei orgânica, não sei o que passou na sua cabeça naquele momento, mas eu quero dizer para o senhor que o senhor foi o primeiro vereador a votar a favor da abertura da CPI. Então, de verdade que eu não entendi o porquê. Né? Se aquele momento o senhor votou, então, ou o senhor votou por votar, ou então alguma coisa assim muito, muito séria aconteceu nesse meio tempo para o senhor mudar essa opinião dessa forma. Então, esse é meu pensamento. Respeito o seu, mas quero deixar claro aqui o meu, que na minha opinião alguma coisa deve ter acontecido. Outra coisa que me deixou hoje assim de cabelo em pé, hoje a gente pela tarde, vereadores, a gente estava reunido aqui nessa casa, por coincidência, foi tudo uma coincidência, e de manhã, cerca de 4 ou 5 vereadores, não me lembro, e de repente o telefone da Câmara tocou. Nesse telefone era o senhor prefeito. O senhor prefeito pediu para falar com uma funcionária dessa casa, e, gente, vocês não têm noção o que foi o assunto, não. Ele pediu aqui, perguntou se precisava de ser um papel timbrado para o parecer, porque, de acordo com as palavras dele, em relação à CPI, a gente vai ter um outro parecer sem ser o da comissão. Então, assim, não dá para acreditar um negócio desse, não. Como que o prefeito está fazendo isso? Como que ele próprio está querendo fazer relatório, prefeito? Não tem lógica. Não tem lógica, não. Então, ele foi assim, bem claro, com todas as palavras, vereadores, que dois vereadores da comissão não iriam acompanhar o parecer que veio de Bom Despacho, que é uma das pessoas mais capacitadas, que inclusive foi o vereador Mário Sérgio, que até que o indicou. Então, assim, é preocupante uma situação dessa. A que ponto que nós estamos chegando? Porque o prefeito, a CPI, é para investigar ele, e ele que vai fazer o relatório. Assim, isso, quero deixar claro que é nas palavras dele. Ele que ligou aqui nessa casa hoje, e foi bem claro. Então, assim, é lamentável o que está acontecendo. Entendeu? Não dá para acreditar, de verdade mesmo. Então, eu gostaria que os senhores pensassem muito bem. Eu sou vereador, primeiro mandato, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu não tenho experiência nenhuma. Tem vereador Mário Sérgio, vereador Maguinho, vereador Robson, Luciano, enfim, várias pessoas que já teve vários mandatos nessa casa sabem do que eu estou falando, gente. Isso aqui,
Às vezes você pode estar lá na sua casa daqui 10 anos e pode te responder um processo, porque não fez as coisas certas, entendeu? Quero deixar claro para a população, gente, que é um excelente lugar, sim, aquelas salas lá no shopping, o preço é bom, só que é ilegal. Hoje a situação é ilegal e a gente não pode concordar com a situação ilegal, entendeu? Então essa é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista. Gostaria de verdade que os senhores pensassem muito em relação à decisão de vocês aí. Pela ordem, senhora presidente, eu fui citado, eu queria dar um respaldo à palavra do nobre vereador Anderson e dizer da seguinte forma a essa casa que eu sou o presidente da comissão de inquérito da CPI. Os trabalhos todos eu pedi que eu tenho autonomia para isso, que fosse sigiloso. Não é da minha concordata se o prefeito pediu esses ofícios, mas é um direito dele. É um direito dele pedir. Agora, se falou que era para fazer da comissão, agora o direito meu como presidente da comissão, eu deixo bem claro para os telespectadores da seguinte forma: Carlos Magno é um ótimo profissional. Nunca duvidei da capacidade dele. Mais de 15 anos conheço ele. Mas, porém, ele mesmo falou que eu poderia consultar outro assessor jurídico. Porque as leis hoje têm vários questionamentos. Já fala parecer. Então, para mim ter a consciência tranquilo, que eu não queria participar dessa CPI, mas caiu essa responsabilidade de uma CPI política. Essa CPI chama-se CPI política. Ela está escrito política. Então, julgar, nós estamos querendo fazer um trabalho que eu falei com os vereadores ali dentro, o vereador Luciano e vários vereadores lá dentro daquela sala. Falei, gente, vamos mandar para o Ministério Público. Quem faz esse serviço é o Ministério Público. Nós fazemos as leis. Agora a questão de investigação é lá o Ministério Público. Eu fui falar naquela reunião lá. E quando eu falei que não precisava de assessor jurídico, que era o Adrione, mas eu adoeci. E até para não deixar, para dar uma resposta bem rápida, que fui até vencido, que eu pedi a Sua Excelência Presidente, que já está no término, os 2 relatórios já estão nessa casa. Realmente, o eminente vereador Róbio, com a sua consciência, ele me acompanhou no meu relatório. Nós não acompanhamos o relatório do vereador Magno, porque é um direito nosso. Então, um direito nosso. Eu acho que eu até pedi a presidente que podia ter entrado isso em plenário hoje, igual está entrando a suplementação do vereador, o vereador Maguinho, que fizesse também que os relatórios estão ali protocolados nessa casa, para nós dar uma resposta à população. Então, a CPI, nobre vereador, ela é direcionada à presidência da CPI, o relator e o secretário. Então, foi falado nessa casa que a CPI ia acabar dentro da semana. Não, nós estamos protocolando hoje o relatório. O eminente vereador Rosa me acompanhou. Os vereadores estão vendo aí a situação. Não vou questionar aqui que é antiético, mas em momento oportuno vai ser lidos os relatórios em plenário. E nunca duvidei do Dr. Carlos Magno. Pelo contrário, é um ótimo profissional e ele mesmo falou comigo. Falou, Sérgio, se você quiser pegar parecer de outro, você pode. Então é por ser direito que eu não concordei com ele. Todo mundo sabe que eu fiquei lá na sexta-feira, das 7 horas da manhã até 6 horas da tarde, dentro do escritório com ele para resolver. Todo mundo sabe disso. E fui no meu carro, não peguei diária, não peguei nada. Fui para resolver o negócio da CPI. Na sexta-feira. Fui, resolvi e trouxe. Então, nós temos que dar uma resposta mais rápida para a população. Porque aí nos bastidores aí, porque eu sou presidente, nem não sei, nos bastidores está falando que vai passar o prefeito 90 dias, que vai tirar ele e tal, e dizer que a CPI não dá conta, a CPI não é capacidade dela de tirar o prefeito. Ela não tem força para essa cassação do prefeito. Sim, o Ministério Público ou a comissão a outra comissão, que podia ser a comissão de processo, que seria a outra, para processual. Essa CPI, não, nós entramos na contramão. O que resultou? Resultou que nós vamos pagar o Carlos Magno quase R$8 mil. Um abraço, muito obrigado. Senhora presidente, só para concluir aqui, quero deixar claro que essa conversa agora tomou um outro rumo. Momento algum eu disse que os vereadores, tanto o presidente como o secretário, não teriam esse direito. Não, eles têm sim o direito de apresentar o relatório deles, com certeza. Agora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora presidente dessa casa
e para as pessoas que estão nos vendo nesse momento em casa. O prefeito faz parte de alguma comissão aqui dessa CPI? Pois é, que tá levando, o seu questionamento é que o prefeito não faz parte da comissão, eu também concordo. Justamente, então assim, só para a conversa aqui, não ir para o outro lado. Eu estava presente nessa casa, né, ele perguntou à servidora se precisava ser papel timbrado ou não, aí é muito estranho. Mas é ele que é da comissão, ele que tem que... Mas para a gente finalizar, acabar isso, né? me diz, nós você estamos fazendo tempestade. Você é um envolvido na CPI. Eu não terminei, presidente. Mas eu quero concluir. só te falar que foi citado. A sua Anderson. excelência falou meu nome, presidente. A senhora excelência falou meu nome e eu quero meu direito. Eu vou dizer o seguinte, foi eu que liguei para o prefeito Olívio para saber dele, eu que perguntei por ele, falei, prefeito Olívio, você sabe me informar? Eu que perguntei para ele, você sabe me informar se a casa tem que me passar papel timbrado para me pedir um parecer? Eu perguntei por ele. Eu que perguntei. O vereador Mário Sérgio não tem nada a ver, ele não sabe o que era. Eu perguntei. Perguntei um direito meu. Eu que perguntei, prefeito, para você, te liguei. Falei, para me pedir um parecer avulso, eu preciso do papel timbrado da casa, então foi eu. Mas é muito estranho, né, não, Mário não é Sérgio? muito tempo, porque é uma coisa sigilosa e você queria pessoa acusada. Não, deixa eu te contar uma coisa. Sigilosa? Tem o Daniel, tem sigilosa a que você está pedindo, então acontece. Meus caros, eu acho que devíamos deixar para concluir isso a partir dos relatórios lidos. Não, isso está tomando direcionamento. Vamos prosseguir a reunião, então tá. Isso é coisa da CPI, isso é CPI política. Presidente, estão tomando a dimensão fora do comum. Senhor presidente. Não, acho que não, porque já teve a fala dos vereadores, então eu acho melhor encerrar. Vamos prosseguir a reunião. Senão vai virar um campo de batalha. Eu estava concluindo aqui, eu fui interrompido 3 vezes. Então eu posso concluir? Só a sua conclusão para a gente... Tá ok, obrigado. Quero deixar claro, gente, que isso aqui não é CPI de política, não. Não é. Política é o que está acontecendo aqui. Está muito estranha a atitude desses certos vereadores aí. Está muito estranha mesmo a atitude. De repente, virar da forma que virou. Entendeu? O prefeito, o cara que vai ser investigado, o cara pegar e perguntar se tem que ser papel timbrado, ligar aqui. Aí, de repente, um outro vereador ligar para o prefeito para saber. Ora, por que não ligou para os procuradores dessa casa aqui, então? Anderson, vamos concluir. Pelo amor de Deus. Pela ordem, senhora presidente. Pedro, colega de mesa, demais vereadores, prefeitos, secretários, assessor jurídico da prefeitura. Eu não sei, pelo que a senhora presidente me passou aqui agora, parece que os demais vereadores receberam, mas até por questão de propaganda, né? Eu recebi 2, por sinal, do deputado Bosco. Vai ocorrer uma audiência pública que visa debater os marcos legais para a cultura em Minas Gerais. O requerimento de comissão 10.281 de 2017 é de autoria do próprio deputado Bosco. Ela se realizará dia 10/11, sexta-feira da outra semana, às 14 horas, na Assembleia Legislativa, no auditório José Alencar Gomes da Silva. Queria também aqui, parece que esses dias, esse final de semana, a questão foi em relação das estradas rurais, principalmente da questão da estrada que liga Piuí, os novos colegas já falaram, e querendo ou não, eu também fui questionado através das mídias sociais em relação do que poderia ser feito. Mas agora, sabendo que o prefeito já disse, secretário de obras, que a obra se iniciou hoje. E aí eu queria respaldar a fala do Edson no sentido de que a estrada que liga ali para Pedra Branca, né, na região de Araras, realmente, antes das primeiras chuvas, passaram os caminhões lá, e se eu não me engano, o vereador Valdivino, que estava comigo, né, o dia que nós fomos lá, a máquina foi até trabalhar em Arraial Novo, e me parece que no retorno estaria fazendo lá, né, mas a gente sabe que não é bem assim, né, que as situações são mais complexas, mas salientar essa situação que o vereador Ed falou, que nós tivemos a oportunidade de passar lá, e o vereador Valdivino, e vimos que realmente a situação lá está complicada. Parabenizar, né, aqui o vereador Edson e o nosso secretário de esportes, Ramon. A minha filha teve a oportunidade de participar com os senhores, né, dos Jogos Estudantis Bambuienses, os JEBs 2017. Ela fazia parte de um grupo de queimada, ficaram em segundo lugar, mas mesmo assim ficou muito satisfeita pela participação e realmente valorizar essa questão que desde o início a gente vem fomentando. Ramon já fez algumas visitas conosco, inclusive no campo lá
Sagrado Coração de Jesus, né? A gente sabe que o esporte realmente é a bandeira primeira hoje no combate às drogas, na evasão escolar, dentro de outras situações que a gente poderia estar citando agora. Dizer para o senhor e pedir até desculpa, vereador Mário Sérgio, pela minha intromissão aqui, até sem o direito do todo, mas repito que acho que nós vamos ter muitas discussões ainda a respeito disso e acho que o momento aqui ficou meio acalorado. Me desculpe até pela ingerência e pela interferência, mas foi o bem desta casa que eu fiz, viu? Não foi no sentido de protelar nem querer coibir ninguém do ato da fala, não. Pelo contrário, realmente foi para que a coisa não tomasse, às vezes, dimensões maiores. Me desculpe pela atitude se o fiz contrário à sua vontade. Seria isso, senhora presidente. Boa noite. Muito obrigado. Passamos agora à ordem do dia, ocasião em que serão colocadas em discussão e votação as proposições em pauta. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das proposições para serem colocadas em discussão e votação. Emenda modificativa número 01/2017 ao projeto de lei número 59, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2018, de autoria do Executivo. Vereador Magno Terêncio. Projeto de lei número 63 obriga as instituições bancárias públicas ou privadas e as cooperativas de crédito localizadas no município de Bambuí. Não é. Assim. Isso aqui é do vereador Magno, nos 10%. Foi feita a leitura? Foi feita a leitura desses requerimentos. Fazendo a leitura só. Requerimento número 41, prorrogação do horário de funcionamento do cemitério local. Indicação número 138, pavimentação asfáltica e sinalização, instalação de canaletas para escoamento de água, assim como a indicação número 139, 140, 141, 142, do vereador Robson. Indicação número 143, instalação de iluminação de LED na pracinha do bairro Lavapés. 144, instalação de quebra-molas. Moção de congratulação e aplauso número 27, 28, 29, 30. Aos senhores Ivonei, Lorival e Pérez. E Edivaldo Santana. Neste momento, vamos colocar em discussão e votação as proposições apresentadas. O vereador que for contrário que se manifeste. Que acabou de ler. Então, a 01, que é do vereador Magno, que abaixa a suplementação para 10%, eu sou contra. Eu também sou contra. O vereador Mário Sérgio é contra. Eu também sou contra. O vereador Robson é contra também. Também sou contra. Vereador Edilson. Senhora presidente, eu vou votar e vou explicar meu voto. Eu sou a favor dos 10%, mas mesmo assim eu fico muito feliz que o líder da bancada mesmo manifestou que o teto é 40%. Então nós já usamos 30%. Vamos ver o que vai acontecer o ano que vem. Senhora presidente, eu também sou contra. Pode falar, né? Turno de discussão e votação. Projeto de Decreto Legislativo número 020/2017, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão honorário ao município de Bambuí ao senhor Luciano Cordoval de Barros. Vereador que for contrário se manifeste. Projeto de Decreto 020/2017 está aprovado. Projeto de Decreto Legislativo 021/2017, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário no município de Bambuí, a senhora Keila Cláudia de Santana Silva. O vereador for contrário se manifeste. O Anderson Miguel. Não é, Anderson? É você que propôs?
A Keila que trabalha na creche Vovó Sudaré. Isso, ela é esposa do Marquinhos também. Sou eu e o vereador Marco Terêncio. O outro é do vereador Pedro. Não, é junto. Eu e ele, pra quê? Ah, é? Mas nós dois assinamos. Eu gosto dos dois. Na primeira que você propôs, dos dois. Da Keila. Então está aprovado daquele também. Primeiro turno, discussão e votação. Projeto de Lei 059/2017 do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2018. O vereador que for contrário que se manifeste. Porque está 30%, eu tinha pedido 10%, então fica até equivocado. Eu sou a favor, pelo bom andamento da saúde, da educação, transporte, todos os segmentos da prefeitura. Projeto de Lei 059/2017 está aprovado em primeiro turno, com uma abstenção. Projeto de Lei 060/2017 do Executivo, que autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuição e auxílios financeiros no exercício de 2018, organizações da sociedade civil, que especifica o vereador que for contrário que se manifeste. O projeto de Lei 060/2017 está aprovado em primeiro turno. Segundo turno, discussão e votação. Projeto de Lei 046/2017 do Executivo, do Plano Plurianual 2018 a 2021. O vereador que for contrário que se manifeste. O projeto de Lei 046/2017 está aprovado em segundo turno. Senhores vereadores, não havendo nada mais a tratar, assim como iniciei os trabalhos, encerre em nome de Deus.